Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade às nossas aulas acerca do mundo mágico do direito das famílias. Estamos dentro da escada pontiana falando das causas de impedimento do casamento, aquelas esculpidas no artigo 1521 do Código Civil, aquelas hipóteses em que o sujeito mais uma vez, não pode se casar, não pode. O verbo aqui é poder, não podem se casar. E aí nós falamos, né? Linha reta ascendente com descendente, casamento entre irmãos, casamento em parentes até terceiro grau, lembrando obviamente da observação acerca do casamento avuncular, pessoas já casadas e aquele sobrevivente, cônjuge sobrevivente com a pessoa que matou, né, o seu consorte ou com azar. Bem, dito isso, o que você quer falar? Quero falar ainda dentro dessas causas de impedimento duas coisas. Quero falar um subitem, né? Em outras palavras, já pontuamos aí as situações em que não é possível o casamento, ou seja, não podem se casar, e dentro desse segundo subitem quero falar o momento. Então puxem o subitem momento. O que você quer falar? Quero falar o seguinte, gente, se eu observo essas situações antes que o casamento se realize, então o momento é um momento antecedente a que o casamento se realize, é necessário observar o quê? Que se o juiz, o oficial, né, que realizará o registro desse casamento, ele tiver essa cognição, ele estará impedido da realização, da concreção, da materialização do casamento, né? Lembrando, obviamente, que essas situações, elas podem vir aí ser opostas, né? Ou seja, por qualquer pessoa que traga aí em seu corpo alguma capacidade. Então qualquer pessoa que tenha capacidade pode trazer essa informação, pode levar essa informação antes do casamento. Em outras palavras, ela obsta o processo administrativo do casamento. Vamos falar disso mais pra frente, porque esse procedimento administrativo ele vai falar daquelas situações relacionadas à habilitação, né? E até mesmo o processo especificamente administrativo para a realização do casamento. Então se eu realizo, se eu tenho essas observações, ou seja, se eu tenho essas situações antes da celebração do casamento, então, obviamente, nós não iremos prosseguir com o procedimento administrativo. Nossa, prof, mas você não sabe. O que eu não sei? Lembrem daquela última hipótese que eu falei para vocês? Olha, o sujeito não pode se casar com aquele que foi condenado. Então a gente pressupõe o trânsito em julgado. Você não sabe. A pessoa ela se casou enquanto estava rolando o processo. Depois que teve o casamento, terminou o processo e ele foi condenado. E daí? Nessa hipótese, gente, ou seja, vamos falar daquelas situações em que o momento é depois do casamento. O que acontece? Nessas hipóteses que ocorrem, que se perfazem depois do casamento, nós estamos diante de uma nulidade absoluta. Então, em outras palavras, pode ser alegada a qualquer tempo. Não interessa se é antes ou depois. A diferença é que se for depois da realização do casamento, haverá nulidade absoluta. E isso está esculpido, talhado, cunhado, salvo engano, no artigo 1548, inciso 2 do Código Civil. Lembrando o quê? Lembrando aí que depois do casamento pode ser trazida essa informação por qualquer interessado, como também pode ser trazida essa informação pelo Ministério Público, né? O MP, fazendo aquela brincadeira usual, né? O mero palpitador, MP, tudo bem? Porque participa de tudo, né? Participa de tudo. Gente, então, dito isso, terminamos com vocês aquelas hipóteses de impedimento do casamento. Aquelas hipóteses do sujeito não pode se casar. Passadas essas causas de impedimento, que se encontram no artigo 1521 e 1522 do Código Civil, falando que o momento está no 1522, diga-se de passagem, quero trabalhar com vocês acerca das chamadas causas suspensivas do casamento. Então, vamos começar a falar das causas suspensivas do casamento, que estão aí esculpidas, talhadas, cunhadas no artigo 1523 e 1524 do Código Civil. Tudo bem? Gente, o que você quer falar acerca dessas causas? Primeiro detalhe, já que eu comecei falando que as causas de impedimento eram chamados de impedimentos dirimentes, impedimentos absolutos, né? Impedimentos por demais públicos, as causas suspensivas no Código 16 recebiam a terminologia de impedimentos impedientes. Então eram impedimentos impedientes. Então, esse é o primeiro detalhe, é um detalhe de natureza histórica, né, que não faz grandes diferenças. O segundo apontamento que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: muitos doutrinadores nem entendem essas causas suspensivas como se fossem, em verdade, o quê? Um elemento que tangenciasse o plano de validade.
Por que não? Porque a única consequência aqui não é nenhuma nulidade do casamento, portanto a gente vai anular, o casamento prossegue. Então porque é validade? Não é validade, mas a gente trabalha dentro de validade, tá? O que você quer falar aqui? Gente, a única consequência que decorre desse casamento com causa suspensiva diz respeito à questão de natureza patrimonial. Em outras palavras, se a pessoa se casa dentro dessas situações de casamento com causa suspensiva, haverá a imposição do regime de bens da separação total, ou seja, a separação, né, legal obrigatória. Em outras palavras, nós teremos aquele furacão, aquele hit do ano de 2008, né, do furacão 2000, que é o sistema do ado, ado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, o que é dele, o que é dela é dela. Se as pessoas então se casam nessa situação, a lei impõe, ela impõe o regime da separação total obrigatória. Gente, o que é interessante falar aqui? O artigo 1641, ele vai trazer essa situação da separação total obrigatória em outras duas hipóteses. Por que outras duas? Porque daí nós temos 3 situações e 3 é mágico, né? Quais são essas 3 situações? Casamento realizado com autorização judicial, ou seja, o juiz participando, casamento com maiores de 70 anos e, derradeiramente, essas daí do 1523, que são as chamadas casamento com causa suspensiva. Essa é a imposição. E notem, tanto não invalida o casamento que o verbo aqui muda. Quando eu falo de causa, né, relacionado ao impedimento, está escrito não podem, então o verbo é podem, não podem se casar. Agora, quando eu falo aqui do casamento com causa suspensiva, o verbo muda. Ele vira e fala assim, o quê? Não devem se casar. Não deve. Pode? Pode. Sem crise, não invalida. Não deve, porque se casar vai ter aí a imposição do regime da separação legal obrigatória. Gente, quero trazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que eu acho muito interessante, uma pergunta muito legal, né? Mais pra frente nós veremos isso, então eu não vou responder isso agora, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem aí visitar uma das aulas relacionadas ao regime de bens. O que? Dentro do regime de bens, vigora o princípio da mutabilidade justificada. Artigo 1639, né, em seu respectivo parágrafo. E daí no artigo 1639, se não me engano, parágrafo 2º, ele fala que é possível mudar o regime de bens, desde que nós tenhamos aí a anuência dos cônjuges, né, motivo justo, nós tenhamos aí, não exista um prejuízo de terceiro e uma autorização judicial. O que eu quero saber? Eu tô dizendo aqui para vocês, o que você tá dizendo? Eu tô dizendo aqui para vocês que se eu caso numa causa suspensiva, né, eu tenho o regime da separação legal obrigatória. A lei impõe. Eu quero saber, ainda que a lei impõe esse regime, eu posso modificar esse regime? Eu posso ir contra o ordenamento e falar assim, que se dane tudo, que se exploda o mundo, mas não é pecado, a Santana, né? Eu posso dar uma dessa? Aí que tá. Vou responder para vocês, ainda dentro desse bloco, porque eu tô empolgado. Quero falar aí com vocês dentro do inciso 3 mais pra frente. De qualquer forma, acerca dessas chamadas casamentos com causas suspensivas, é importante observar o quê? Que, diferentemente das situações passadas, por isso que nos impedimentos a gente falava de questões anteriormente chamadas de impedimentos públicos, porque público tangencia a questão de natureza moral, né? Questão ética, por isso que era impedimento absoluto. Essa daqui, que são as chamadas, né, casamentos com causas suspensivas, elas evitam duas coisas. O que elas querem evitar mais especificamente? Elas querem evitar a chamada confusão patrimonial e querem evitar também a chamada confusão sanguínea. Então o escopo, o desiderato, o fito desse casamento aqui especificamente com causa suspensiva é evitar ou a confusão do patrimônio ou a confusão sanguínea. Tudo bem? Sossegado? De boa. Então tá lá, escrito na primeira situação. O que, prof? O seguinte, né? Artigo 1523. Gente, a pessoa que é viúva, ela, por exemplo, tiver um filho com cônjuge falecido, ela não deve, né? Não pode, não deve se casar enquanto ela não fizer, obviamente, a partilha dos bens do casal. Por quê? Porque se de repente ela se casa, nós podemos ter o que é uma confusão patrimonial. Em outras palavras, ela é viúva porque o seu marido já passou dessa para melhor. A criatura já conheceu o Criador, já foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, fez o desenlace, né? Foi em direção à luz. E daí, gente, que se ela tem um filho com o defunto, com o Ramon, o presuntão, o que acontece, né? Ela, enquanto ela não fizer a divisão dos bens relacionados ao inventário, né? Mais especificamente, ela não deve se casar para evitar essa confusão patrimonial. É óbvio, entretanto, que se esse filho for só um filho dela,
ou seja, não tem nada a ver com o morto, não tem problema ela se casar nesse regime. Ou, por demais, é um filho só do morto, também não tem nenhum problema ela se casar nesse regime. O problema é se esse filho for um filho com o morto, tudo bem? Essa é a ideia. Evita a chamada confusão patrimonial. O inciso 2, gente, ele também, de certa forma, vai esculpir uma situação similar. Só que essa, como nós demos aí o prazo de 10 minutos, eu falo para vocês no próximo bloco. E segura que nós falaremos do inciso 3, eu acho que o inciso 3 é o mais legal de todos. Desde já, desejo para vocês aí forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau.